me chamo Bruno Galdem, sou aqui de Campina Grande, né? Sou historiador de formação, né? Também sou formado em jornalismo, sou formado em jornalismo e história pela Universidade Estadual da Paraíba, tenho mestrado em história pela Universidade Federal de Campina Grande, né? Tenho doutorado em história pela Universidade de São Paulo, né? Atualmente estou fazendo 2 estágios de pós-doutorado, né? Um aqui mesmo na UFCG, no PPGH, o Programa de Pós-Graduação em História na UFCG, e um outro na Universidade Federal de Sergipe. Estou terminando um e começando o outro, né? Quem pesquisa sabe, né? Quem gosta disso, a gente nunca consegue parar, né? E vocês vão perceber isso a partir principalmente da temática que eu sugeri, né? As diversas perspectivas da história intelectual, que a palavra história intelectual ela faz parte de toda a minha trajetória, do meu mundo de interesses, né, que vão desde a história da leitura, da escrita, da biblioteca, dos cientistas, dos intelectuais, né, dos artistas, em nível de Campina Grande, em nível da Paraíba, em nível do Brasil, em nível de mundo. Né. Sempre fui um leitor assíduo, né, um colecionador, e o contato com a academia, sobretudo no curso de História, me possibilitou que eu, em vários momentos da minha trajetória, eu me dedicasse a vários aspectos, e o que, vamos dizer, junta tudo isso, conecta tudo isso, é o que a gente chama de história intelectual, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui se isso é que tá, né? Deixa eu ver. Na lateral. Na lateral. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui um slide só para facilitar e até visualizar um pouco a coisa, né? Eu imagino que nem todos aqui têm conhecimento de história, né? Que é uma outra área de conhecimento, embora a gente saiba que a história não é só uma disciplina acadêmica, a história é um conhecimento e todos nós temos uma relação diretamente com a história, né? Seja da nossa família, da nossa trajetória, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, daquilo que nós gostamos, né? Então, a ideia é apresentar e refletir sobre algumas das principais formas de fazer história intelectual, né? Essa, como é uma espécie de palestra, ela tem aí cerca de 50 minutos, né, de duração, ela vai ter uma característica panorâmica, evidentemente, geral, até generalista, como eu coloco, né? E, como eu disse o título, né, são diversas perspectivas de se fazer história intelectual. E aí, em 50 minutos, a gente tem que fazer alguns recortes, né? E aí, o meu recorte vai ser tradicional até certo ponto, que é a partir de uma perspectiva da história intelectual francesa. Vocês vão entender exatamente que perspectiva é essa, né? Vamos começar pensando a questão das definições, né? Tanto do que seria uma história intelectual, tanto do que seria um intelectual, ou uma intelectual, né? A palavra remete a vários aspectos. De certa maneira, se você pegar toda a historiografia, todo mundo que trata sobre história intelectual começa por definir o que é intelectual e tenta definir o que é história intelectual. E há essa tentativa, geralmente, ela não consegue dar conta, né? É impressionante, né? Se você pegar os verbetes, dicionários de história, tanto na França, na Alemanha, nos Estados Unidos como no Brasil, todos eles começam dizendo assim, é impossível definir exatamente o que é história intelectual, porque ela cabe em muita coisa, né? Ao caber muita coisa, fica difícil fazer um recorte, né? Então, o que é que essa historiografia vai dizer? Geralmente, ela vai dizer que a história intelectual ela tem um domínio razoavelmente novo. Isso numa perspectiva francesa, como eu falei para vocês, surge ali nos anos 70, início dos anos 80, então razoavelmente nova, né? E ela é muito mal definida, justamente porque existem várias formas de fazer história intelectual. Provavelmente aqui na engenharia, alguns pesquisadores, pode ser que existam alguns, que trabalham, por exemplo, a história do fazer engenharia, ou a história do ensinar engenharia. Possivelmente, há um diálogo aqui com essa perspectiva, não exatamente da história, mas da trajetória de indivíduos, né, ou mulheres e homens que desenvolveram algum tipo de prática intelectual, né, algum tipo de conhecimento, algum tipo de ciência, né. Então, ao mesmo tempo que ela é um domínio razoável, ela é mal definido,
Porém, todos são unânimes em dizer o seguinte: fazer história intelectual é estimulante, né? No sentido de ser um grande desafio, a partir desse grande desafio. Por que, de certa forma, ele é mal definido? Porque ela se confunde com outras áreas do campo da história, né? Que é a história das ideias, que geralmente está ligado mais à filosofia, né? Como os filósofos, qualquer manual de filosofia que a gente lê, geralmente a gente pega um autor, a gente está querendo definir em que momento ele foi produzido, que escola, né? Que grupo, em que ano, ou seja, contextualização, né? A história das ideias. A história cultural, que é algo bem mais amplo na área da história, trabalha aí com as representações, com as práticas, apropriações, e a famosa história dos intelectuais. Então essas três divisões acabam se misturando, né? Acabam se confundindo, o que, de certa maneira, explica o que eu disse é o seguinte, eu disse mais um pouco à frente, a mal definição desse campo. Porque, na verdade, essa indefinição, além da confusão entre essas áreas, é a hesitação entre o que é exatamente a história intelectual. Seria um procedimento de análise? Seria uma disciplina? Alguns defendem a ideia de uma disciplina. Eu, do meu ponto de vista, eu não vejo como uma disciplina. Eu entendo como uma forma, um método, né? Ou uma forma de abordagem, né? Então, das tradições, as mais conhecidas, quem faz essa divisão é um historiador chamado Robert Darnton, que é um historiador americano, né? De influência muito forte da antropologia, estudou na França, né? Não sei se atualmente, até pouco tempo, ele era presidente da Biblioteca do Congresso americano. É uma figura muito conhecida nos Estados Unidos, do Brasil, muito bem traduzido pela Companhia das Letras, que é uma das grandes editoras brasileiras. Ele define que existe no mundo, atualmente, isso é um texto dos anos 80, mas até nesse início do século XX, ele continua sendo atual, que existem duas grandes tradições. Uma mais ligada aos Estados Unidos, que seria essa intellectual history, e a tradição francesa, né, que é a história intelectual, propriamente. Então, nesse sentido, o que a gente observa? Que essa história intelectual, ela muitas vezes se confunde com a sociologia intelectual, com a sociologia da literatura, com a antropologia, com a ciência política, ou seja, basicamente todas as ciências humanas, e eu como dei exemplo agora, outros campos de saberes, às vezes bem diversos, bem distantes do campo das humanidades, também perpassam a figura dos intelectuais, né? Produzem uma história intelectual. Coloquei ali três exemplos, né? O Sartre, que vocês vão ver o papel, a importância nos anos 40 até os anos 60, Jean-Paul Sartre. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser tipo um modelo, um exemplo de intelectual, de intelectual público, né? Que não fica centrado apenas na academia, ele vai para o ambiente público de debate. Professor Antônio Cano, professor de literatura e crítico literário, professor da USP, e a Zélia Gonzalez. E aí eu coloquei a Zélia Gonzalez aqui porque durante muitos anos as mulheres negras, indígenas, elas não eram categorizadas dentro do que nós chamamos de história intelectual, né? Então, por quê? Durante muitos anos o pensamento, as obras desses autores foram muitas vezes excluídas do campo disciplinar, não só da história, não só das ciências humanas, só que nos últimos, pelo menos 2 décadas, isso vem mudando consideravelmente, né? Então, a Lélia Gonzalez, que é uma cientista política, antropóloga brasileira, carioca, também vem se tornando uma referência hoje no campo das ciências humanas e sociais. E aí vem mais a questão dos contornos indefinidos, né? Durante quase todo o século XX, a escola histórica francesa praticamente não dava atenção aos intelectuais enquanto objeto de pesquisa, né? Por quê? Porque geralmente, o que é que a historiografia, o pensamento científico francês entendia o intelectual, né? Como um grupo social de contornos vagos, ninguém conseguia definir exatamente o que era e o que não era, certo? Pouco significativo, tinha um número muito pequeno de pessoas, né? Ou seja, era reduzido, ele era indistinto, ele era volátil, ele era oscilante, e aí tem uma marcação muito forte do que era ciências sociais no mundo, no século XX, o fato de ser um grupo considerado elitista.
Tanto é que acho que todos nós aqui, quando eu falo a palavra intelectual, altamente, a gente representa o quê? Um homem branco, bem vestido, né, barbudo, de óculos, atrás de uma mesa, né, lendo um livro ou debatendo. Então, há o que a gente chama de estereótipo do intelectual, né, da figura até a nomenclatura intelectual. Então, essas características ditas negativas eram muito comuns. Por isso, a ideia de ser ou não intelectual um objeto de pesquisa no campo da história era visto como algo, né, não era bem visto no campo da academia. Só que nos anos 70, como diz o Sirinelli, Jean-François Sirinelli, ele vai dizer que um dia os intelectuais eles vão sair do ângulo morto, ou seja, eles vão começar a se tornar um objeto de pesquisa. Então, peraí, a gente está estudando as mulheres, os negros, os escravizados, a gente está estudando os padres, vamos... E a categoria intelectual? Será que não? Essa categoria não seria digna de ser estudada para a gente entender qual é o papel social do intelectual, inclusive no debate público, né? Hoje a gente tem a internet, há 10, 15 anos atrás, a televisão era a menina dos olhos no meio de comunicação. A gente sabe que existiam muitos intelectuais que tinham participações públicas na televisão, no rádio, né? Hoje em dia nas mídias digitais. Então, nos anos 70 era o quê? O jornal impresso, a revista, o rádio e também a televisão, né? E não é à toa que foi na França que isso aconteceu, né? O Anthony Proust ele vai dizer o seguinte, que é um historiador francês também, ele vai dizer o seguinte, ó, a França é o único país do mundo, né, em que o intelectual ele participa ativamente do debate público, ao ponto de estar no horário nobre da televisão. Essa é uma afirmação que ele vai dizer. Você liga a televisão, você vai estar lá um filósofo, um cientista social, um químico industrial, um engenheiro, uma referência. Eles ocupam esses espaços da televisão aberta, né? Da televisão aberta. Ou seja, o intelectual ele participa ativamente do processo de debate público, de seja qual tema for, né? Então, o Proust, Antônio Proust, ele vai dizer isso. E aí ele vai dizer, inclusive historiador, né? Então, quando há um debate público sobre algum tema, e Paris, sobretudo, é uma cidade histórica, né? Mexe muito com patrimônio, com políticas públicas, imigração, sempre você vai encontrar um intelectual, um historiador, por exemplo, falando sobre determinados temas. Então, é nos anos 70 que começam a pensar, incluir o intelectual como um objeto de pesquisa no campo da história, né? Isso não quer dizer que não existiam trabalhos anteriores, dentro e fora da academia, certo? Na França e fora da França. Há uma tradição, a gente vai ver daqui a pouco, existe uma tradição não acadêmica de estudar a história das ideias, a história intelectual, a história da filosofia, né? Que, de certa maneira, não deixa de ser uma história intelectual também. Mas aqui a gente está falando no âmbito acadêmico, dentro da academia, né? O que é que quando foi incluída a categoria intelectual? Então, a história intelectual, a história dos intelectuais tornou-se, em poucos anos, um campo histórico autônomo que, longe de se fechar sobre si mesmo, é um campo aberto, situado no cruzamento das histórias políticas, social e cultural. Isso é o Sirinelli, um texto que eu considero clássico aqui no Brasil e também lá na França, que é um texto que é o Nascimento, intelectuais e paixões intelectuais, né? Paixões intelectuais. Esse é um texto que, infelizmente, não foi traduzido no Brasil. E na França, durante muitos anos, quando se falava intelectual, era automático lembrar dessas três figuras. O Sartre, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, né? Estão ali os dois, é um casal sobretudo excêntrico, né? Pensador nos dias de hoje, e o Albert Camus, né? Que era inicialmente amigo dos dois, depois eles romperam, né? Que é muito comum na intelectualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? As divergências não acontecem só dentro do departamento, né? Entre professores, funcionários, alunos, entre alunos e alunos, né? O campo intelectual, inclusive, um dos temas mais clássicos da intelectualidade é justamente as tensões, as divergências no campo científico, né? Aquilo que eu esqueci o nome do autor agora, Thomas, que chama de tensão essencial, né? Ou seja, são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Quando os intelectuais começam a dizer, não, eu não gosto do que você está dizendo dessa forma, eu faço de outra forma diferente.
né? Então isso na filosofia é muito comum, né, ali no existencialismo, e tem a questão do fim da Segunda Guerra Mundial, né, a ascensão da União Soviética, né, a Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, em que os intelectuais vão tomar partido político, vão fazer uma militância. O maior exemplo são justamente esses dois, ou melhor, esses três. Isso na França. Não vai ser diferente do Brasil, não vai ser diferente de Campina Grande, nesse período ali da Segunda Guerra para cá, né? Quando os intelectuais vão assumir, vão inclusive atuar com o que nós chamamos de engajamento, né? A gente usa muito essa palavra hoje, né? As mídias sociais, engajar, conseguir seguidores. O engajamento aqui é no sentido político mesmo, de tomar partido nas questões. E aí a gente vai ver quando vai surgir, sobretudo na França, a figura do intelectual de esquerda versus o intelectual de direita, que aí é uma divergência política muito clara hoje, né? Há 10, 15 anos atrás no Brasil tinha gente que não sabia nem o que era esquerda, o que era direita, né? Mas no campo intelectual essa diferença é muito clara, muito clara. Então, como definir então a história intelectual? A história intelectual constitui forma de abordagem, método de análise ou área de conhecimento. Então, o Robert Darnton ele vai dizer o seguinte, que a história intelectual não é um todo, não sendo uma problemática norteadora, né? Seus praticantes não compartilham nenhum sentimento de terem temas, métodos e estratégias conceituais comuns, né? Ou seja, tem muitas formas de fazer, né? Muitas formas de fazer. A história intelectual oscila, por um lado, entre uma sociologia, uma história e até mesmo uma biografia de intelectuais. É possível fazer história intelectual fazendo uma biografia, por exemplo, de um cientista, de um médico, né? Que aí você falando da trajetória, mas ao mesmo tempo o pensamento, a importância daquele sujeito. Então, no contexto francês, temos dois tipos de abordagem. Uma mais sociológica, cartografia dos intelectuais, as redes de sociabilidade, os modos de filiação e os estudos das gerações. Né? É como, vou dar um exemplo, pegar todos os professores de engenharia elétrica, desde a fundação do curso até os dias de hoje, né? Dividir eles por uma geração, por gerações em tipologias. Quem nasceu de um ano até tal ano, de tal ano a tal ano, X e Y. Qual a concepção teórica? Não conheço o campo da engenharia elétrica, mas com certeza vocês têm diversas formas também de trabalho, de pesquisa, de praticidade, né? No campo, os conceitos, as categorias diferentes. Então, dividir esses grupos em subgrupos. Isso é o que a gente chama de uma abordagem sociológica, tipo um mapeamento, né, de atuação. No caso aqui dos intelectuais, no exemplo que eu estou dando seria dentro do campo da engenharia elétrica. Né, as filiações, os estudos de gerações, bem como o campo intelectual, a lógica dos lugares, dos interesses e as situações, que a gente vai ver daqui a pouquinho que seria isso, né? Que o intelectual ele não atua apenas no campo público, ele ocupa também espaços, né, instituições, né, e aí ele vai assumir também os papéis dentro das instituições. E você tem a abordagem mais histórica na França, que vai priorizar a história política dos intelectuais e enfatizando os rituais de petição, manifestações, manifestos. Eu acho que não é muito comum, né? Cartas de repúdio, né? Coisas que é muito comum acontecer, mas que em determinado eram muito mais fortes. Né? Você assinar uma carta contra um presidente, contra um governador, contra um diretor de centro, né? Contra um intelectual que é assumidamente racista ou preconceituoso. Então isso faz parte do jogo dos intelectuais no seu campo. Né? Então, dessa maneira, o que é que a gente observa? Que a história intelectual é um domínio interdisciplinar. Né? Por isso, a dificuldade em categorizar e dizer o que é e o que não é. Né? Eu acho, inclusive, que, nesse sentido, a gente sempre exige que as coisas sejam bem definidas. O fato de não ser bem definida, no meu ponto de vista, é o que torna fascinante a coisa. Né? A forma diferente de fazer, cada um fazer de uma forma diferente. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo do que eu fiz, né, no meu mestrado, na UFCG, aqui na UFCG, no PPGH, né, sobre Campina Grande. Então, o domínio pluridisciplinar por excelência, por quê? Porque possibilita diferentes enfoques, é situada na interseção de diferentes disciplinas. Olha, eu falei aí, filosofia, ciência política, antropologia, sociologia, história, só no campo das humanidades, mas é possível fazer história intelectual fora desse campo das humanidades.
né? É possível trabalhar com a matemática, com a física, com a química. Por quê? Porque você tem atores sociais, você tem práticas diferenciadas e você tem o quê? Tensão e divergência. Se tem, é possível trabalhar em vários aspectos. A historiadora Helenice Rodrigues da Silva, que é uma referência em história intelectual no Brasil, inclusive ela fez mestrado e doutorado lá na França, é uma das responsáveis por trazer esse debate no Brasil nos anos 80, ela vai defender que a história intelectual parece visar em dois polos de análise. De um lado, o conjunto de funcionamento de uma sociedade intelectual, daqui a pouco a gente vai falar que é a noção de campo, de Pierre Bourdieu, que é o grande nome da história intelectual francesa, embora ele seja sociólogo, né? Isto é, suas práticas, seu modo de ser, suas regras de legitimação, suas estratégias, seus hábitos. Isso aí tudo a gente vai falar daqui a pouquinho. De outro lado, as características de um momento histórico e conjuntural, que impõem formas de percepção e de apreciação, ou seja, modalidades específicas de pensar e agir de uma comunidade intelectual. Ou seja, uma visão mais sociológica, outra visão mais histórica. Vocês vão ver que daqui a pouco é possível fazer os dois ao mesmo tempo, né? Uma coisa não impede a outra. E aí fica a ideia, de onde surgiu a palavra intelectual? A palavra intelectual, será que ela sempre foi usada para definir? Será que, por exemplo, Aristóteles, lá atrás, ele era definido como intelectual? Não. Essa palavra ela não tinha esse sentido, esse significado. Ela vai surgir no século XX, né? Ou seja, o cara, antigamente, ele era caracterizado não exatamente como um intelectual, mas como um letrado, né? Um professor, um filósofo, né? Ou seja, um sociólogo, de acordo com a sua formação, um jornalista, um crítico literário. Então, os franceses, e aí tem o Christophe Charlet, que vai publicar esse livro, O Nascimento dos Intelectuais. O que é que ele fez? Ele pegou o nome intelectual e foi pesquisando. Essa palavra existiu no século XVIII, XVII, XVI? Não encontrou. XIX? Finalzinho do século XIX essa palavra apareceu. Hoje é muito fácil, né? Porque você pode pegar um banco de dados de informação, quem é da história, a gente usa muito a Biblioteca Nacional, que depois vocês podem até pesquisar, não é só da área de humanas que trabalha isso. É possível pegar lá o site da Biblioteca Nacional, você bota o nome, por exemplo, de um cientista, de um pensador, coloca a década e vê quantas vezes aquele nome aparece. Você pode até pesquisar. Claro que não existem todos os jornais, nem todos os documentos estão ali, mas tem um volume grande de documentos do século XIX até os dias de hoje. Então eu posso pegar. Aí a gente podia fazer isso. Isso seria mais fácil. A palavra intelectual, vamos lá, 1820 a 1830, não aparece. Não foi exatamente dessa forma, porque não existia um banco de dados digitalizados nesse período ali, nos anos 70. Quando esse autor aí, o Christophe Charlet, que por sinal, hoje ele vem estudando não só a história intelectual, mas ele vem estudando a história da ciência. Sobretudo a figura do professor universitário. É o tema dele, grande tema dele hoje no mundo. Eu nem sei se ele está vivo ainda, eu nem esqueci de dar uma olhadinha como é que está. Essa galera bota uma foto dos anos 80 e 90, às vezes morre, a gente nem sabe, infelizmente, nem sabe. Espero que o Christophe Charlet esteja vivo. Mas as pesquisas mais recentes dele, ele trabalha a ideia do professor universitário. Qual o papel social dele? Quando é que surgiu a eminência dessa figura? Na França, na Alemanha, depois nos Estados Unidos. E ele, inclusive, chegou a vir ao Brasil para entender também essa figura do professor universitário, no período imperial e já mais recentemente. Tem algumas pessoas que seguem a perspectiva dele, que é a perspectiva da história intelectual também, só que ligado, mais direcionado para o campo acadêmico, a figura do professor universitário. Então, o Christophe Charlet, nessa obra de 1990, infelizmente não traduzida no Brasil, a edição que eu tenho é uma edição em francês, ainda não foi, talvez porque mais de 500 páginas, Eu sempre digo que tem muita coisa que não consegue, o mercado editorial brasileiro não consegue dar conta. Uma obra que é de 1990, é clássica no campo da história intelectual, ainda não foi traduzida em 2026 aqui no Brasil. Então, o Christophe Charlet vai dizer o seguinte:
Ele vai buscar reconstituir o contexto cultural em que emerge o momento que a palavra intelectual vai surgir no caso Dreyfus, né? Que ocorreu ali na França entre 1898 e 1899. O que é que foi? Eu vou resumir bem rapidinho, de forma bem banal, porque não tem tempo para a gente dar detalhes. Foi o seguinte, era um militar francês que foi denunciado que ele cometeu espionagem, né? E não havia quase nenhuma prova, mas o fato de ele ter sido denunciado, né, ele foi preso, condenado e julgado. Né, e depois foi descoberto algumas provas que não existia nenhum documento que comprovasse isso. Mas o fato de ele ser judeu, acabou a opinião pública inteira condenando previamente ele. Isso não acontece hoje, né? A gente sabe que, infelizmente, não, mesmo nessa era de hiperdocumentação, a gente corre risco, seja como estudante, professor, como pessoa pública, alguém denunciar e aqui virar uma verdade, né? E você que se vire para provar, né? Isso é a história a gente mostra muitos exemplos de pessoas públicas ou não, né? Então, no caso do Dreyfus, coitado, ele chegou a ser preso, jogaram ele numa masmorra aqui na Guiana Francesa. Né? Durante muitos anos ele foi preso. E assim, o que hoje, uma distância temporal, a gente percebe que, na verdade, a condenação foi prévia porque simplesmente ele era um judeu. Ele era um judeu. E aí a gente sabe que aquele período ali, final do século XIX, início do século XX, foi o período que temos aí entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os judeus vão sofrer bastante com a perseguição, né? O Holocausto aí já dava os sinais. A Sapiro, que é uma história, a Gisèle Sapiro é uma socióloga francesa, seguidora do Pierre Bourdieu, ele vai dizer o seguinte: chama a atenção que a partir do século XVIII, que o poder intelectual começa a se automizar-se na Europa. O que é automizar-se? Profissionalizar-se, né? Então, ó, isso tem muito a ver com o quê? A figura do intelectual vai começar a surgir num período de farta urbanização, processo de industrialização e também o primeiro momento de expansão da universidade. A gente sabe que a universidade foi criada lá na Idade Média, século XII e XIII, pela Igreja Católica, né? Só que no século XIX ela começa a ter uma expansão maior, né? Claro que já existiam outras tradições de graduação, pós-graduação, não exatamente pós-graduação como a gente vê hoje, né? Mas o conhecimento científico, muito ligado à igreja, a outras instituições, ela existia, ela dava os seus primeiros passos. A gente sabe que só no século XX mesmo é que a coisa vai andar. Mas a Gisèle Sapiro, ela vai definir que essa figura do intelectual está muito ligada a esse aspecto. Então, os intelectuais seriam uma categoria o quê? Socioprofissional, marcada quer pela vocação científica, quer pela especialização que lhe confere o quê? Um capital cultural e um poder simbólico. Né? Os títulos, por exemplo, é um tipo de capital que a gente vai acumulando. A vivência científica, a pesquisa, a trajetória que a gente vai desenvolvendo dentro de uma área de conhecimento, é que vai nos dotando de um know-how para concorrer, inclusive, até em concursos, por exemplo. Né? A gente pode observar isso. Então, os intelectuais, eles têm uma vocação científica ou uma especialização. Também são homens da produção de conhecimento e comunicação de ideias, direta e indiretamente vinculada à intervenção político-social. E aí, o que é que o Charles vai dizer? É no início, finalzinho do século XIX, início do século XX, é que a gente vai entender, é quando vai se formar propriamente a ideia do que é um intelectual de esquerda e um intelectual de direita. Né? A esquerda no sentido de radicalização, de pensamento, de preocupação social, a direita mais conservadora. Né? Então, sobretudo aqui, essa diferenciação também tem um papel até da igreja, nesse contexto, né? Sobretudo da Igreja Católica, na concepção dessa concepção de intelectual de direita, nesse caso específico lá do caso Dreyfus, lá na França. Né? E aí, talvez, hoje na França, o principal autor que se trabalha com história intelectual é esse senhorzinho simpático ali, o Sirinelli, que eu já citei, né? Jean-François Sirinelli, que é aí mais um caso de um livro que não foi traduzido no Brasil, né? Que é o Intelectuais e Paixões Francesas, né, que é um livro de 96, se não me engano. Né? Então, o Sirinelli
Mas, por outro lado, você encontra um verbete, um artigo dele num livro chamado Por uma História Política, que é um outro livro de René Raymond, que lá você tem vários textos sobre nova história política, e lá existe a categoria os intelectuais, né? Por que o Cirinelli é tão importante? Isso tem muito a ver com todos nós aqui, né? Porque muitas vezes a gente não se coloca como intelectual. Não é isso. Não, intelectual é um cara, um erudito, uma figura que está lá em cima, que tem um conhecimento enorme sobre tudo, ou sobre uma área, ou sobre várias áreas. Isso é a ideia que nós temos de intelectual. Só que o Cirinelli, ele vai relativizar essa figura que ele chama de intelectual. Isso eu acho que é a grande sacada dele. Né? Em seu estudo sobre as gerações de intelectuais franceses entre os anos 30 e 40, ele vai analisar o quê? Os manifestos que se mobilizaram no contexto entre guerras, sobretudo pensado em engajamento político. Né? Você vai ter aquilo que eu falei, a Guerra Fria, a ascensão da União Soviética, os Estados Unidos versus a União Soviética. Então, a ênfase do autor vai ser sobre os manifestos. Né? Para cada texto, Cirinelli vai apresentar o quê? A sua gênese, vai fornecer lista de assinantes, apresentando as paixões intelectuais da França ali entre os anos 30 e 40. Né? Mas aí chegamos à noção de intelectual com Cirinelli. Né? Ele vai dizer o seguinte: durante muito tempo, a historiografia imaginou o intelectual como aquela figura pública, de esquerda ou de direita, né? Um erudito, um homem que tinha participação política, social e política. Essa era a noção, né? Participação pública. Só que o que é que Cirinelli vai dizer? Não é bem assim. A gente pode definir o intelectual de diversas maneiras. Existe uma forma que é a forma engajada, que é, por sinal, a maneira como Cirinelli trabalha. A ideia do intelectual engajado, aquele que se engaja na política, né? Então ele vai dizer, existem duas concepções de intelectual, né, para o Cirinelli. Uma ampla e sociocultural, aquilo que eu, por sinal, utilizo e gosto, né? Vocês vão entender por quê, que engloba tanto os criadores quanto também os mediadores culturais. Aí eu vou mostrar para vocês essa categoria, mediador cultural, daqui a pouco. E a outra mais estreita, baseada na noção de engajamento. Então você tem uma visão de intelectual mais ampla, que não só tem o criador, mas também tem os mediadores culturais, e você tem uma visão mais restrita de intelectual, que seria aquele relacionado à participação política, como engajamento. No primeiro caso, né, mais geral, estão abrangindo tanto o jornalista, por exemplo, o jornalista é considerado para ele um intelectual, como o escritor, o professor secundário, como o erudito, né, e ainda outras categorias de receptores da cultura. No segundo caso, temos a noção de intelectual ligada ao engajamento político e nos debates da vida, sobretudo na cidade, né, no campo da cidade, que preocupa a cidade, o cidadão. Né? A assinatura de manifesto, abaixo-assinado, crítica social dos periódicos. Então, a Sapiro, que eu já falei agora há pouco, que é a Gisele, ela vai dizer, compreende que tal divisão é uma definição política restrita versus uma definição mais profissional, mais abrangente. Né? Então, essa visão mais ampla de intelectual que o Jean-François Cirinelli apresenta, ela é muito interessante, porque ela tira aquele olhar da redoma, né? A figura, não é só o produtor intelectual, que é exatamente o intelectual. O mediador cultural, ele também é. E quem são os mediadores? Aqui eu estou dando um exemplo. O cordelista, o cantador de viola. Por que ele não pode ser considerado um intelectual? Ele produz arte. Ele media. Às vezes até ele facilita o conhecimento. Né? Eu lembro do meu amigo Manuel Monteiro, aqui de Campina Grande, que na verdade era de Bezerros. Manuel Monteiro, o que é que ele fazia? Os médicos com dificuldade de falar sobre algumas doenças, como a diabetes, por exemplo. Aí ele fez, não tem problema, me passa aí uma cartilha. O médico passou para ele, ele fez um cordel sobre a diabetes. E virou um clássico, em que as pessoas, teoricamente mais simples, poderiam ler aquele cordel, ou alguém ler para eles entenderem. Aqui você tem um produtor e um mediador ao mesmo tempo. Né?
Ele produziu um conhecimento novo, de certa maneira, um formato novo, na verdade, sobre um conhecimento que é restrito cientificamente, às vezes, embora tenha um impacto social para todos nós. Se brincar, tem alguns aqui que são diabéticos, ou pré-diabéticos. Ou seja, isso preocupa, é uma questão de saúde pública. Mas aí você vê um artista que produz, num formato novo, aquele conhecimento. Então, veja, aqui, há 50, 60 anos, ninguém definiria Manuel Monteiro como intelectual. Né? Mas a gente pode definir ele como intelectual, sim, como produtor, como também um mediador, contador de história. Estou dando um exemplo ali. Então, ó, práticas de mediação cultural, especificamente por sujeitos históricos identificados como os intelectuais. Essa visão mais ampla, ela vai dizer o seguinte, é um conjunto diversificado de atores sociais, nem sempre reconhecidos socialmente como intelectuais. Né? Aqui eu coloquei, né, contadores de histórias, guias de instituição no museu, né, os guardiões da memória. O que é um guardião da memória? É aquele, eu acho que todo mundo tem em sua família alguém que gosta de juntar papel, foto, que é a memória oral da família, às vezes. Né? Recentemente fui fazer uma biografia de um grande empresário aqui, Ronaldo Marinho, que é dono praticamente de metade dessa cidade hoje. Fiz uma biografia. Ele sabia de muita coisa, mas quem sabia mais era uma irmã dele, que era tipo assim, era a memória viva da família. Dona Graça. Ela me passou tudo. Ela tinha data, tinha um caderno que ela dizia, ó, quem morreu e quando. Ela anotava tudo. Ela tinha as fotos. Né? Esse guardião da memória, por que não definir essa senhora como uma guardiã da memória? Eu acho que todos nós aqui, na nossa família, temos um guardião da memória. Talvez nós sejamos um guardião da memória. Né? E por que não definir esse sujeito como um intelectual também? Né? Um mediador cultural. Né? Então, o papel dos intelectuais que vão simplificar ou didatizar um conhecimento. Eu que sou da história, Rony que está aqui presente sabe, a gente vive numa rota de tensão muito grande, porque muitas vezes os textos de história que vocês encontram numa livraria são feitos por jornalistas, e não por historiadores. Mas por quê? Porque os jornalistas pegam o conhecimento que a gente produz dentro da academia, simplificam, dão uma narrativa saborosa, gostosa, bem elaborada, cheio de utilizações de recursos literários, publicam, vendem bem. Porque o conhecimento que a gente muitas vezes produz é interno, para os nossos pares. E aí o conhecimento... Aí você vê um Laurentino Gomes, um jornalista, que escreve 3 livros sobre a escravidão. Ele pegou toda a grande e boa historiografia da escravidão no Brasil, fichou durante 10 anos da vida dele e deu um teor literário à coisa. Vende feito, sei lá, água, banana, sei lá que tema a gente pode usar. Enquanto um historiador que tem aí 30 anos de academia, escreve, estuda nos Estados Unidos, vai na África, pesquisa, às vezes produz um livro profundo, né, muito mais profundo do que esse, né, e não consegue vender o seu produto, o seu livro, né, porque ele está produzindo muitas vezes para os seus pares. Eu acredito que às vezes isso acontece também em outros campos de saberes, né? E é essa dificuldade de comunicação. Então o Laurentino Gomes, ele é um mediador cultural, ele está mediando aí, né? Ele é um intelectual. Então durante muito tempo você tem aí a comunidade dos experts versus os públicos externos. Como falar para o público externo. Então o que é o intelectual mediador? Ele produz ele mesmo novos significados ao se apropriar de textos, ideias, saberes e conhecimento, né? O mesmo intelectual, ele pode ser um criador e um mediador, como é o caso de Manuel Monteiro, que eu disse agora há pouco. Ele está criando algo novo, né? Ao mesmo tempo, ele está usando um recurso, como é o caso do cordel, para falar para um grande público. O Laurentino, ele pode ser considerado um criador, mas também ele é um intelectual mediador, né? Então é interessante observar essa ampliação, né? E aí tem um outro elemento da intelectualidade que é os espaços, os lugares, os territórios em que o intelectual ocupa. Né? Existem alguns espaços que são mais notórios, que a gente diz, isso é um lugar de intelectual. Né? A universidade é um deles, né? Está cheio de intelectual aí dentro, né? Ou não. Né? Então, uma delas são as academias de letras. Né? Eu botei uma foto ali da Academia Brasileira de Letras.
Tem lá, ó, o Gilberto Gil ali no meio, né? Tem umas figuras aí que algumas pessoas dizem, mas não tem condição de um homem desse estar na academia. Eu acho que todo mundo aqui, já quando toma conhecimento de alguém que foi eleito, diz, meu Deus do céu, não acredito, né? A gente fica questionando, né, se essas pessoas são dignas ou não. Mas a gente sabe que para entrar numa instituição como essa, não é só competência, é política, né? E eu não digo política só partidária, é política de negociação, né? Porque eles mesmos vão escolher. A universidade é desse jeito também, né? Quando tem um concurso para uma determinada cadeira, todo mundo diz, esse aí já deve estar com tal nome, né? A pessoa às vezes nem está pensando em entrar naquela... Então, assim, há uma certa negociação que não está exatamente relacionada à competência, né? Ao que é aquilo que Bourdieu chama de capital, né? Social, capital cultural que ele vai acumulando, o jogo político, as estratégias de reconhecimento, é que vão levar as pessoas a adentrarem. Então, uma das categorias mais importantes para se trabalhar a história intelectual é o conceito de sociabilidade intelectual, né? E os franceses, mais uma vez, são muito importantes nesse processo. Lá você vai ter o Instituto de História do Tempo Presente, no qual alguns desses pesquisadores da história intelectual francesa, que eu já citei aqui, foram representantes desse instituto, né? O Jean-François Sirinelli, o Michel Debrich, que trabalha com correspondência e carta, é uma referência, é outro autor que é pouco traduzido no Brasil. O Jean Rioux, que tem um livro Por uma História Cultural, né, que ele organizou com Sirinelli, que é um clássico, também nunca foi traduzido no Brasil. Por quê? Porque aqui, sociabilidade intelectual, ela pode ser pensada a partir de dois aspectos, né? Como categoria de um microcosmo intelectual, né? Um lugar, por exemplo, eu falei das academias de letras, mas, por exemplo, os institutos históricos. Tem o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Instituto Histórico de Campina Grande, Instituto Histórico da Paraíba, se não me engano, IHGP, né? Que é o Instituto Histórico Geográfico Paraibano. São instituições ligadas, que se colocam como guardiões da memória coletiva. Mas se você olhar bem, dentro das próprias instituições, você vai ter institutos de pesquisa que têm, de certa maneira, grupos de pesquisa, né? Que podem guardar elementos de uma sociabilidade intelectual, né? Então, o próprio laboratório, eu imagino que tem uma certa dimensão disso. Estou certo ou errado? Né? Ou não? Né? Um lugar que não é só de produção de conhecimento, mas também é um lugar de sociabilidade. É um lugar em que você conhece os professores, conhece o que está sendo produzido, o que está sendo pesquisado. Então, claro que aqui a gente está falando de um microcosmo ainda menor, né? Comparado, por exemplo, à Academia Brasileira de Letras, que se diz representante da literatura brasileira, né? Da identidade nacional, um símbolo da identidade nacional. Mas todo lugar, todo território tem uma dimensão desses lugares, né? Que são... E aí o interessante, eu disse a vocês que o bom da história intelectual é que você pode criar a sua maneira de fazer. E eu criei a minha. Quando eu falo em lugares, eu botei academias de letras. Mas os ambientes informais também são lugares de sociabilidade intelectual. Aliás, eu prefiro. Né? Por isso eu fiz a minha dissertação de mestrado aqui na UFCG, que é curiosamente intitulada Da Academia ao Bar. Né? Por quê? Porque o que é que eu fiz? Eu peguei esses autores e disse o seguinte, eu defini que existiam dois tipos de sociabilidade espaciais. Um era formal, que eram os clubes, as academias, os institutos. Tinham regras definidas, entrava, né, quem tinha um capital, tinha que ter uma eleição, tinha estatuto, ou seja, aquela coisa formalizada e engessada. Por outro lado, existiam também as lugares, as sociabilidades intelectuais informais, que eram os cafés, os bares, as reuniões, os encontros informais, às vezes até uma esquina de uma rua, como eu disse, que existia uma academia de letras aqui, que era a Academia dos Simples, que era na esquina de uma rua. Eles se reuniam, vamos se juntar, bora. Né? Eram os intelectuais de Campinas discutindo. Então, no meu trabalho, eu trabalhei muito a ideia de sociabilidade intelectual a partir dos espaços. Os espaços formais, eu chamo isso de ciclos intelectuais formais e ciclos intelectuais informais. Né? Hoje eu vivo entre um e outro. Né? E aí eu vou explicar por que eu gosto de trabalhar com isso. Né? Porque eu me considero um intelectual. Né? Eu participo, eu sou da Academia
de Letras de Campina Grande, do Instituto Histórico de Campina Grande, e eu queria entender como serão essas instituições atuantes hoje, qual a visibilidade delas, né? Aí eu cheguei a uma conclusão, aí o que é que eu fiz? Eu peguei o início do século XX, 1913 até 1953, uma distância temporal considerável, e eu disse, o que era ser intelectual em Campina Grande nesse período? Aí, claro, a tristeza foi imensa, né? Porque era uma cidade que era muito, ainda considera comercial, né? Com uma vocação comercial, inovadora, mas que não dava, nunca deu valor nenhum a intelectual, né? Tem até uma frase famosa, que eu boto aqui, né? Que era muito comum na época, né? Que era José Alves Sobrinho, ele dizia o seguinte, que um fardo de algodão valia mais que uma dúzia de intelectuais, né, em Campina Grande. Eu acho que não diferencia, hoje em dia não faz muita... Talvez a gente mude até o fardo de algodão, porque ninguém nem vê mais algodão em Campina Grande, né? Mas talvez fazendo uma outra analogia, a gente dá uma dimensão do que é ser, né? O que é ser intelectual e qual o valor social que ele tem numa sociedade, né? Então, por isso eu brinquei um pouco com a Academia Albar, né? Esses lugares. E existem também as maneiras diferentes, se você vê, porque hoje ninguém escreve carta, né? A carta virou uma prática social que não existe mais praticamente. Né? Quase ninguém, se eu fosse fazer uma pesquisa, você manda carta para alguém? Manda, não. Manda um WhatsApp, manda um e-mail. Né? A gente que é professor, os alunos nossos têm dificuldade até de mandar um e-mail, ou responder um e-mail, né? Parece que estão mandando um WhatsApp por e-mail. Então, hoje a gente vive um outro mundo, né? Um outro mundo em que a correspondência... Só que existe uma tradição muito forte na França de estudar, e no Brasil também, de estudar os intelectuais a partir de sua correspondência, suas cartas. E aí, todos esses nomes que vocês imaginarem da intelectualidade brasileira tinham essa prática, né? Além de enviar um livro um para o outro, enviar para o jornal, esperar uma crítica positiva ou negativa no jornal, trocar correspondência, né? E não eram só os intelectuais, no sentido estreito que a gente falou, mas toda a sociedade trocava cartas, né? Trocava comunicação, numa época em que havia uma dificuldade enorme de um telefonema, era caro, né? Então, muita gente que estuda história intelectual vai se debruçar muito para esses elementos. E aí, o que tem de mais interessante, na minha concepção, de estudar história intelectual? É pensar as estratégias, as atrações entre os intelectuais, e aí não estou falando de sexualidade, estou falando de pensamento mesmo, né? Cara, eu adoro o que você faz. Aí o cara mandava uma carta e começava a corresponder. Tu poderia analisar um texto meu, aí enviava o texto para ele voltava com outro texto, aí, pode fazer um prefácio para o meu livro? Posso, né? E assim, o Mário de Andrade, por exemplo, foi o maior trocador de cartas, um dos maiores do mundo, né? Ele tinha um gigantismo de carta enorme, ele trocava cartas com gente do Brasil e do mundo inteiro, né? Eu não sei como é que ele dividiu o tempo dele para ler e escrever, porque ele passava mais tempo escrevendo carta do que... Por quê? Porque o processo de escrever a carta, na verdade, era um exercício de aprendizagem, de produção também, né? Então, você tem a atração, você tem a amizade, mas aí entra a questão, que é muito comum também no campo intelectual, que é a hostilidade, que é a rivalidade, que é as polêmicas, né? Aí tem esse livro ali que eu adoro, Duelos no Serpentário, né? Que é um livro de mais de 600 páginas sobre as principais brigas entre os intelectuais no Brasil. O pau cantava, xingamentos, baixo escalão, às vezes isso ia para os jornais. Hoje em dia, é as redes sociais, né? Você posta alguma coisa no Instagram, o intelectual não gosta, o outro xinga o outro, e aí joga na cara isso. Ou seja, a gente se interessa muito, quem trabalha com história intelectual, não só com as atrações, a amizade, mas, sobretudo, a hostilidade, a rivalidade e as polêmicas que os intelectuais travaram ao longo do tempo. Às vezes de maneira privada, né? Outras vezes de maneira pública. Né? Por exemplo, em Recife, Gilberto Freire vivia em pé de guerra com Joaquim Nojosa. Ariano Suassuna deu uma tapa na cara de João Mar Muniz de Brito, numa fila de cinema uma vez. Ninguém fala disso. Sempre coloca a figura como notório. Né? E você vai encontrar diversos intelectuais que vão ter as suas rivalidades, suas hostilidades, suas polêmicas ao longo do tempo. Outra forma é a biografia intelectual. Eu acho que eu já passei do tempo, né? Quanto tempo eu tenho? Só para fechar. 5 minutos? Pode ser? Pronto, vou dar uma corridinha. Então, a biografia intelectual também é uma outra forma de você
fazer história intelectual, você pegar um personagem que deixou um arquivo, às vezes, entender como é que ele pensava, suas estratégias de reconhecimento, como é que ele atuava naquele campo acadêmico, né? Como é que ele escolhia os temas que ele ia estudar ou não, né? Por exemplo, atualmente eu estou me debruçando com as cartas de Horácio de Almeida, que era um historiador, e o filho dele, Átila Almeida, que era professor de matemática aqui, inclusive. Mas foi um grande folclorista, um estudioso da cultura popular. Então tem lá todas as correspondências, inclusive as brigas que eles se metiam. Ele brigava até com o pai, né? Para você ver a ideia. Xingava o pai no meio de uma carta, o pai brigava com ele, um morava no Rio, outro morava em Campina Grande, e eles viviam em pé de guerra, mas por outro lado eles também se protegiam, né? Quando havia algum tipo de disputa. Então a biografia intelectual, ela tem a valorização do indivíduo, né? No contexto francês, mas também brasileiro. As gerações intelectuais, como eu falei, que é uma categoria muito complicada de você definir, né, porque tem uma questão aí relacionada à faixa etária, né, e às vezes uma mesma pessoa que viveu a mesma época que você não tem o mesmo pensamento que você, né, e aí as categorias de geração, a categoria de geração intelectual é muito complicada de fazer. Eu tentei fazer um pouco na minha dissertação, não consegui, né, porque eu acho que 50 anos aí você passa diversas gerações, diferentes, com pensamentos diferentes, né? Os chamados laços de geração e as tendências formadoras. E aí tem o intelectual orgânico, né? Que é uma outra categoria muito importante aí do Gramsci, né? Que é justamente como o intelectual relacionado à classe da qual ele participa, seja ela burguês ou classe trabalhadora, né? Essa é uma categoria que durante muitos anos foi muito utilizada. Esse livro aí, por exemplo, é dos anos 70, né, e é um clássico marxista até hoje para a gente definir a atuação no ambiente público do intelectual, dentro daquela matriz do intelectual engajado, né, seja da classe privilegiada, ou seja, das classes não privilegiadas. E, por fim, o Pierre Bourdieu, que é esse sujeito que eu cada vez mais admiro, né, sociólogo francês, que vem lá de baixo, e impressionantemente, assim como eu digo que a Mário de Andrade passava muito tempo escrevendo carta, o Bourdieu era pesquisando. Eu acho que ele passava manhã, tarde, noite, madrugada, porque o homem escreveu sobre absolutamente tudo, né, na França, desde a distinção social, moda, museu, educação, biografia, e também as formas de reconhecimento intelectual. Ele tem esse livro, As Regras da Arte, da qual ele pega um escritor francês do século XIX, o Flaubert, e ele vai entender o que é um sistema intelectual, como é que o intelectual atua numa sociedade, quais são as estratégias de reconhecimento, como ele acumula capital social e cultural para se sobressair em relação ao outro, né? É um livro difícil de ler, né, porque é um livro conceitual, mas ao mesmo tempo ele é definidor. Eu aprendi muito com o Bourdieu, não só como pesquisador, mas como pessoa, né? As estratégias. Por exemplo, eu vivo num ambiente acadêmico de muita competitividade. O que é que esses professores, o que é que esses intelectuais estão lutando? A favor de quê e contra quê? Que disputa é essa? Será que tem o ego aí? Tem o capital? Claro que tem o capital social, o capital cultural, o reconhecimento público, aquilo que passa mais na mídia ou não passa, né? Então, os conceitos de capital cultural e social, de hábitos, a noção de campo, que é muito rica não só para as humanidades, mas também para as outras áreas de conhecimento, vão mostrar aí as formas de reconhecimento, de autoridade, de posição social e pública. Eu sempre sugiro que os estudantes leiam Bourdieu para entender isso, já aqueles que projetam para o futuro, inclusive, uma carreira acadêmica ou de intelectual. E aí tem o Chartier, eu vou passar muito por cima, porque não vai dar tempo, já passei inclusive dos 5 minutos, que vai nos apresentar o conceito de apropriação cultural, que é muito importante dentro do âmbito da história intelectual também. Tem esse livro aí que foi traduzido em Portugal, também não foi traduzido no Brasil, até hoje eu não sei porquê. E a ideia de recepção e consumo dos públicos no sentido. E aqui no Brasil, isso é o último, se não me engano é o último slide, eu falei muito da França, mas o Brasil tem uma tradição forte de história intelectual. Tem aqui o professor Carlos Guilherme Mota, nesse livro, A Ideologia da Cultura Brasileira, que é uma tese de livre docência na USP, que ele estuda como a cultura brasileira foi pensada a partir de diversos intelectuais brasileiros, como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior,
Sérgio Buarque de Holanda, né, o vulgo pai do Chico, né, pai do Chico. Tem o Daniel Pécaut, que é um francês radicado no Brasil, Os Intelectuais e a Política do Brasil. E tem o que eu considero o livro mais importante dos estudos de história intelectual no Brasil, que foi o Sérgio Miceli, recém-falecido, faleceu agora, não sei se foi nesse início de ano, foi nesse início de ano, que tem esse livro monumental, que é Intelectuais à Brasileira, que é uma junção de 3 pesquisas dele, orientada pelo professor Pierre Bourdieu nos anos 70. Né? Mas antes dele, você tem o Wilson Martins, né? Que é um louco. Eu digo louco porque o cara escreveu a história da inteligência brasileira em 7 volumes, do período colonial até a década de 60. Né? O homem nunca, embora tenha sido formado em várias universidades no mundo, nos Estados Unidos, ele fez pesquisa por conta própria. Né? É um guerreiro, né? Às vezes com bolsa ou sem bolsa, ele devastou aí as bibliotecas do mundo para entender o que ele chama de história da inteligência brasileira, os autores, as obras, os contextos. Tem muita crítica em relação a esse livro, mas é um livro importante. E aí tem outros na sociologia, na ciência, que expressam bem. Então, a importância dos intelectuais na formação das identidades nacionais. A gente sabe o que a gente entende como Brasil, quer ser brasileiro, quer ser francês, passa obrigatoriamente pelas identidades nacionais, das quais os intelectuais têm uma colaboração. Os movimentos de escolarização, né, de ensino, também passam pela função, a prática do intelectual. E o desenvolvimento profissional, todo mundo aqui tem uma formação, e aí você tem aí uma diversidade de personagens que se enquadram nessa perspectiva. Então, gente, essa é a minha fala. Eu peço desculpa aí por me alongar, certo? Mas aí é um tema, assim, profundamente instigante, que daria, na verdade, um curso, né? E aí eu tentei sintetizar rapidamente aí 1 hora e 5 minutos. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa, e agora possam utilizar essa categoria, quem sabe, aí, intelectual, com outros sentidos, não exatamente um, que muitas vezes a gente tem. Muito obrigado.